E aí, gente, hoje o papo aqui é sobre liderança, é isso mesmo. E não interessa se você está na posição de liderança ou não. A posição de liderança, ela independe de cargos, ela independe de funções. E você não precisa estar, de alguma forma, intitulado como líder para agir como líder. Basicamente, para que você haja como líder, você precisa ter simplesmente pessoas que te seguem, pessoas que te consideram, pessoas que te respeitam, pessoas que te buscam na hora que elas têm problemas. Ou seja, liderança tem a ver com pessoas, tem a ver com cuidar de pessoas, não tem a ver com funções, com processos. Os processos são necessários. Você cuidar para que as coisas aconteçam é necessário, mas acima de qualquer coisa, para ser um líder, você tem que cuidar das pessoas que estão responsáveis por aqueles processos. Basicamente é isso. Portanto, liderança não tem a ver com autoridade. Existem pessoas que têm autoridade e não são líderes. Tem pessoas que são líderes, mas não têm autoridade. A autoridade, ela é dada por quem é liderado por ela. Não por de cima para baixo, mas de baixo para cima. Quem legitima a autoridade de alguém, e autoridade para servir, não é autoridade para mandar, são as pessoas que estão sendo lideradas. Então, o ponto principal aqui da conversa é: se você quer ser um líder, e um líder eficiente, e um líder inspirador, o seu ponto principal, ou seja, o seu foco principal é cuidar das pessoas que estão debaixo de você. Paulo, o que significa cuidar? É zelar por elas, é demonstrar genuinamente, autenticamente, que você se importa com elas. Paulo, como é que a gente demonstra isso? Vou te dar um exemplo. Você passa por uma pessoa dessa e pergunta: e aí, fulano, como é que estão as coisas? Mas quando você pergunta isso, você tem que perguntar genuinamente, autenticamente, verdadeiramente. Paulo, como é que a gente faz isso? Você pergunta e para, e olha para ela, e espera a resposta. E se concentra e foca na resposta que essa pessoa vai dar. É você passar por alguém e perguntar: como é que está a sua esposa? Está melhor? Como é que está seu filho? Se recuperou lá na escola? É se importar com gente. Paulo, para que isso? Para que essas pessoas se sintam protegidas por você. Paulo, o que significa ser protegida, se sentir protegida? Elas saberem que se elas errarem, elas não vão ser escorraçadas, elas não vão ser agredidas, elas vão ser, sim, educadas a não fazerem mais isso. Ou seja, elas se sentem seguras trabalhando com você, porque elas podem ser quem elas são. Elas não precisam inventar alguém, um personagem, para estarem na empresa. Elas podem ser quem elas são. Óbvio que isso requer que essas pessoas estejam alinhadas com a cultura, com os valores, com os princípios dessa empresa. Mas se elas estiverem alinhadas e trabalharem nesse ambiente onde elas são valorizadas por quem elas são, não pela expectativa que os líderes têm delas, ou que os gerentes, chefes têm delas, mas por quem elas são verdadeiramente. Se elas se sentem valorizadas por quem elas são, em toda a sua diversidade, meu Deus, você pode imaginar um time de 10, 20, 30, 50 pessoas, é muito diverso, é muito distinto, e um bom líder sabe valorizar as pessoas pelo que elas são, por quem elas são, e se elas sentem isso, elas se sentem inspiradas a trabalhar, elas se sentem seguras em trabalhar. Isso não significa dizer acobertar erros, isso não significa dizer passar a mão na cabeça, fechar os olhos para negligência. Não, as metas precisam continuar sendo batidas, os trabalhos precisam continuar sendo entregues, né? Tudo precisa continuar acontecendo e acontecendo a contento, mas elas se sentem inspiradas a fazer isso porque elas se sentem protegidas, seguras trabalhando com esse líder. Paulo, digamos então que eu tenho uma loja e eu tenho 30 vendedores nessa loja. E qual o trabalho desses vendedores? O cliente. O foco desses vendedores é o cliente. E qual o foco do gerente? O foco do gerente são esses vendedores. É ele que cuida desses vendedores. É ele que zela para que esses vendedores estejam sempre inspirados a fazer o melhor pelos clientes. Paulo, quer dizer que o foco do gerente não é o líder? Não, óbvio que o gerente tem uma preocupação de que... o foco do gerente não é o cliente. É óbvio que o gerente tem uma preocupação que o cliente seja bem assistido, mas para fazer isso, o que ele faz? Ele valoriza, cuida, zela, capacita e inspira os vendedores a fazerem isso.
Porque no final de contas são eles que estão no dia a dia, são eles que estão na linha de frente, tete a tete com o cliente, e são eles que precisam realmente ser empoderados para isso, que precisam ser preparados para isso aí, para darem um show em cada atendimento desse. Ah, Paulo, quer dizer que então o trabalho do gerente é cuidar que esses vendedores estejam inspirados para fazer isso? Exatamente. Mas quando um cliente, porventura, se sente mal atendido e vai procurar o gerente, óbvio que o gerente tem que dar a atenção necessária e, nesse instante, ser um exemplo para os vendedores de como tratar bem um cliente. Óbvio que se o cliente tiver razão, se o cliente não tiver razão nenhuma, ele tem que ser firme e defender o vendedor. Você entende como é que um vendedor se sente seguro? Ele se sente seguro quando ele não é injustiçado. É muito, muito equivocado quando um gerente passa por cima da razão na expectativa de simplesmente atender um cliente que está errado e nesse instante desempodera, desvaloriza, deslegitima o trabalho que o vendedor está fazendo, que aquele atendente está fazendo. E o trabalho que ele estava fazendo estava certo, era um cliente que era de má fé, mau caráter, e existem sim clientes mau caráteres. Óbvio que sim. No instante que o vendedor sente que o gerente não cai na armadilha do cliente só pelo fato de ser cliente e defende o vendedor, defende a ele, esse vendedor diz, é esse o gerente que eu quero como líder. E aí sabe o que ele dá em contrapartida? Sangue, suor e lágrimas. Sangue, suor e lágrimas, porque ele se sente protegido, seguro. Paulo, qual o trabalho então do diretor da empresa que cuida das lojas? Os gerentes. Paulo, quer dizer que o foco do diretor não são os clientes? Não, o foco do diretor então não são os vendedores? Não, o foco dos vendedores é do gerente. O foco dos vendedores é o cliente e quem deve focar nos vendedores é o gerente. E o diretor deve focar nos gerentes. Ele tem que criar o melhor ambiente possível para que esses gerentes se sintam capacitados, preparados, animados, motivados, inspirados para fazer o melhor para os seus vendedores, para que esses vendedores façam o melhor pelo cliente. Óbvio que nessa história toda tem processos, tem métodos, tem estratégias, tem business plan, tem planos de ação, tem tudo isso. Mas pessoas, eu não estou falando diretor cuida de estratégias, cuida de tudo aquilo que tem a ver com o cargo. O líder cuida dos gerentes. Gerente cuida de estoque, cuida de processos, cuida de notas, cuida de tudo isso. Mas o líder cuida dos vendedores. Vendedor cuida de manter a mercadoria em dia, de manter a mercadoria correta, colocada, bem arrumada, merchandising, arrumação da loja e tudo mais. Mas o vendedor também que funciona como líder, cuida dos clientes, zela pelos clientes. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro o suficiente. Eu gosto muito da analogia do jardineiro. Todo líder é um jardineiro. As plantas, elas vieram ao mundo com a capacidade por si só, e elas têm essa energia dentro delas, de crescerem, assim como todos nós. Todos nós viemos ao mundo para crescer, para realizar, para frutificar. O nosso líder tem que ter como missão principal criar o melhor ambiente possível para que essas plantas, assim como o jardineiro, cresçam, para que essas pessoas deem o máximo de si, se realizem fazendo aquele trabalho, possam servir as outras pessoas fazendo aquele trabalho, encontrem naquele trabalho um significado e o significado seja um meio para alcançar pessoas e deixar pessoas mais felizes e fazer o bem para outras através daquele trabalho que elas fazem. Isso é liderança, isso é liderança que empodera, isso é liderança que inspira, isso é liderança que motiva, isso é liderança que faz com que os seus liderados se sintam realizados e queiram acordar de manhã para ir trabalhar com você, não para você, porque eles sabem que por você, que com você, eles estão protegidos, eles estão inspirados e eles vão ser repreendidos na hora certa e da forma certa, eles vão ser aconselhados na hora certa e da forma certa. E eles vão ser também elogiados na hora certa e da forma certa. Isso é liderança. Se você concorda, deixa teus comentários aí embaixo. Se você discorda, deixa teus comentários aí embaixo, tá bom? Vamos para cima, vamos ser líderes que inspirem pessoas. Cargos cuidam de processos, de rotinas, de planos. Líderes cuidam de pessoas. Às vezes existem profissionais que são excelentes nos cargos, são péssimos líderes. Concordam comigo? Excelentes nos cargos que eles ocupam, mas péssimos como líderes. E aí acaba, eles são organizados, são metódicos, são extremamente responsáveis, mas não conseguem liderar pessoas. E isso se aprende, viu? Isso se aprende. Deus te abençoe muito. Uma boa semana, hoje ainda é terça. Viva!